Tenho certeza que não será uma surpresa. Em 2020, a educação passou longe das prioridades dos governos e a conta disso virá logo. Mas como podemos saber ao certo o tamanho do prejuízo? Por isso, o Todos pela Educação preparou o segundo relatório anual de acompanhamento do Educação Já, uma iniciativa que nos traz uma realidade mais concreta de onde estamos. Quem fala sobre isso conosco é Caio Sato, coordenador do Núcleo de Inteligência do Todos pela Educação. Olá, Caio, tudo bem? Oi, Vivian, tudo bem? É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso, Caio. Bom, o ano passado trouxe um prejuízo imenso no avanço de políticas educacionais, como, por exemplo, a implementação da BNCC, do novo ensino médio e até mesmo de políticas de valorização da carreira docente, né? Ô, Caio, o que aconteceu de fato com essas reformas educacionais que estavam em curso? Olha, Vivian, antes mesmo da pandemia chegar, o ano de 2020 já seria um ano muito importante, muito decisivo para a educação básica brasileira, porque era um ano que representava um marco de avanço para algumas das políticas estruturais que, de alguma forma, vão impactar e definir o futuro da educação básica. Como você bem mencionou, duas delas tinham o ano de 2020 um marco muito importante, que é a política da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, da implementação do novo ensino médio. Nesse sentido, a pandemia veio a acrescentar novos problemas e intensificar desafios que já existiam, né? Então, por exemplo, no caso da BNCC, muito embora vários municípios tenham avançado no alinhamento do seu currículo alinhado à base, né? O fato é que a gente ainda tem no Brasil cerca de 1.000 municípios que não cumpriram essa etapa. O MEC também, de forma um pouco tardia, desidratou de forma acentuada um programa que existia de apoio aos municípios e aos estados na implementação e alinhamento desses currículos, né? Então, foi um ano um pouco... Quer dizer, a pandemia acabou trazendo os novos desafios e esbarrando o avanço dessas políticas que eram muito estruturantes para o ano de 2020 na educação básica. Sim, e a gente pode dizer, então, que durante a pandemia o MEC contribuiu para esse prejuízo, para a educação ser menor ou não? Olha, o MEC, acho que o Ministério da Educação e o governo federal, por conta da concentração de recursos, por conta do seu papel de liderança, por conta até mesmo da sua legitimidade institucional, ele é uma pasta, um órgão que tem muita importância para os rumos da educação básica no país, né? E certamente a gente não viu no Ministério da Educação um papel de protagonismo, um papel de liderança e um papel de indução, tanto no enfrentamento ao combate dos desafios trazidos pela pandemia, mas também no avanço dessas agendas que a gente considera estruturantes para o futuro da educação básica, né? E a gente pode falar de alguns exemplos, não só relacionados ao ano de 2020, mas também ao ano de 2019. Então, é uma pasta que tem uma alta rotatividade de posições no cargos estratégicos, né? Estamos indo agora para o terceiro ou quarto ministro já na posição. No ano de 2020 foi uma pasta que teve uma execução orçamentária muito aquém da esperada. Já citei o exemplo aqui da BNCC, em que o MEC não intensificou esse apoio junto aos municípios e aos estados na homologação do currículo. E no novo ensino médio, que também é uma dessas agendas estruturantes, a gente não viu do Ministério da Educação, e era esperado isso deles, um forte apoio técnico aos estados também na homologação dos currículos. Então, hoje, em 2020, na verdade, a gente esperava que todos os estados estivessem com seus currículos homologados para a implementação do novo ensino médio. E o fato concreto é que hoje somente um estado conseguiu fazer isso. Então, o MEC não contribuiu para essa superação. Eu acho bacana você fazer essa análise, né, da gestão do nosso ministério durante os últimos anos. E entre os principais impactos assim das escolas fechadas, podemos citar, por exemplo, perdas de aprendizagem, aumento de evasão escolar, redução de escolaridade, né? Você acha que teria havido uma forma de evitar esses resultados? Olha, Vivi, acho que talvez evitar completamente seja uma expectativa muito alta,
Mas acho que, por outro lado, é importante entender que a educação é um direito alienável de todos nós. Então, cada estudante que a gente consegue resgatar e minimizar o risco da perda de aprendizagem, do impacto socioemocional e do abandono escolar já é uma conquista. Então, nesse sentido, o MEC não contribuiu para apoiar nesse processo. A gente não viu, por exemplo, um plano nacional de resposta e combate à pandemia. A gente tem visto respostas muito diferenciadas entre os entes federativos, umas mais adequadas, outras menos. A gente não viu respostas também, induções do Ministério da Educação para apoiar a implementação do ensino remoto. Então, certamente, isso não contribuiu para que a gente enxergasse esses desafios que você bem mencionou. Com certeza. Mas nessa pesquisa que vocês divulgaram, no cenário da educação brasileira em 2020 também houve algum aspecto positivo, né? Algum avanço. Você pode citar para a gente quais foram? Sim, os grandes avanços que a gente viu no ano de 2020 foram, em sua grande maioria, capitaneados pelos estados, pelos municípios e pelo Poder Legislativo. E o grande avanço que a gente destaca nesse relatório é a aprovação do novo Fundeb, na verdade, a renovação do Fundeb, agora de forma constitucional, né, para o nosso país. E mais do que isso, viu, além dele ser maior, né, a gente aportar mais recursos para o Fundeb, que é o principal instrumento de financiamento da educação básica, ele se tornou mais eficiente e mais equitativo também. Então, a gente aprovou uma nova modelagem que é melhor e que vai combater melhor também as altíssimas desigualdades que a gente tem no nosso sistema. Com certeza, né? O Fundeb já foi uma grande vitória para a educação nesse ano de pandemia, né? Ô, Caio, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o Educação Já. Ele define algumas propostas, né, que consideram prioridades para o Brasil. Resume para a gente um pouquinho delas. Resumo, Vivian, o Educação Já ele é uma agenda que pensa a educação básica de forma sistêmica e, grosso modo, é uma agenda que se estrutura em torno de grandes 7 temas prioritários, começando pelo tema da gestão e governança, que basicamente visa melhorar a estrutura de governança entre os entes federativos, por meio, por exemplo, de um Sistema Nacional de Educação Básica, mas também incentivar a pactuação de políticas públicas entre os entes federativos, que atualmente são feitas, em sua grande maioria, de forma um pouco desconectadas, e talvez a resposta à pandemia seja um bom exemplo disso, né? Uhum. Então, a gente começa a nossa agenda falando de governança e gestão, e passa para temas mais estruturais também da educação básica, como, por exemplo, a agenda de professores, de valorização e profissionalização da carreira, de primeira infância, né, para pensar a primeira infância de forma intersetorial. Então, são propostas que defendem não só o aumento e a melhoria do atendimento escolar, mas também pensando a primeira infância como uma agenda que envolve assistência social, saúde e educação. A gente fala de BNCC, fala da implementação de um novo ensino médio. Então, é uma agenda que conecta todos esses pontos de forma sistêmica, né? Bacana, Caio. Bom, olha, por hoje o nosso bate-papo fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, viu? Obrigado, foi um prazer, Vivian. Imagina, o prazer é todo nosso. E o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.